Olá, eu me chamo Eduardo Bruno, eu estou realizando aqui uma entrevista hoje com o artista, pesquisador e também curador Lívio. A gente vai começar essa entrevista fazendo um pouco das nossas descrições visuais. Essa entrevista ela é parte de uma pesquisa de doutorado que está em andamento, com previsão de conclusão em 2025, no PPG Artes da UFPA, em Belém do Pará, que é onde eu estou falando agora nesse momento. Eu sou Eduardo, como eu falei, eu sou uma bicha branca, eu tenho barba e cabelos castanhos claros, eu tô com uma blusa preta, tô sentado, e tô com o meu fundo desfocado, mas dá para perceber que é um ambiente de um pequeno escritório, onde eu estou realizando essa entrevista. Sou eu já me apresento. Sim. Eu sou Lívio, sou um homem branco, cis, tenho barbas e cabelos, barbas completa, né, e cabelo castanho escuro, no momento não muito volumosos, né, tô com uma blusa que eu acho que é meio cinza e falo da minha cozinha aqui no Crato. Uma Massa. rede atrás de mim, né? Lívia, essa conversa, como a ideia dela é ser uma entrevista semi-estruturada, então a gente vai partir de algumas perguntas que eu já elenquei, mas a ideia é ser uma conversa que possa ser frutífera para o pensamento tanto meu, dentro da pesquisa, quanto para você em algum outro momento, ou enfim. Uhum. A ideia é que a gente possa aqui também construir pensamento juntos, então em alguns momentos eu também vou pensar alto junto contigo a partir dessa nossa conversa. E aí, para dar um início bem simples, né, já que a gente está falando diretamente com você, a primeira pergunta ela é de você, não é bem uma pergunta, é um convite de você se apresentar. E aí você pode se apresentar gerando aí uma narrativa de percurso que você acha que é importante para as pessoas conhecerem um pouco sobre quem é você dentro da caminho artístico, claro que interseccionalizando aí com a vida também, mas pensando um pouco quem é essa pessoa que está sendo entrevistada aqui e qual o percurso dela dentro da arte, dentro do campo dos estudos da performance, enfim. Tá, vou tentar ser breve, né? Mas se eu começar a falar muito, tu me corta. Eu falo muito. Mas assim, é um exercício que eu tenho feito, isso, pensar o meu processo, como é que minha história se deu, né? Mas eu digo que ela começa em momentos, né? Em etapas, e que em alguns momentos eu retomo coisas que eu vivi anteriormente, né? Comecei a trabalhar, tenho 33 anos, né? Faço 34 esse ano, comecei a trabalhar com arte em 2015. De forma mais intencional, mais como trabalho, como projeto de vida, enfim, como fonte de renda, né? De 2015 para cá foi desenvolvendo, foi virando de fato a fonte específica, trabalho específico, né? Fonte de renda específica. Mas antes disso, tem vários momentos que me afetam e que me são essenciais para o tipo de arte e para o artista que eu sou e para o trabalhador da cultura que eu sou, né? Primeiro, a minha experiência familiar, muito, sim. Eu tenho meu irmão mais, eu sou o filho caçula de 4, né? Meu irmão mais velho é músico, é poeta, enfim, trabalha com audiovisual. Não tem a arte como seu trabalho principal, mas é uma coisa que sempre teve na sua trajetória e sempre me afetou muito, né? Enfim, então comecei, inclusive, na arte pela poesia, pela escrita, muito afetado por essa referência com ele, né? Que é Daniel Batata. Mas, enfim, vou fazer agronomia, né, entro na faculdade de agronomia, onde eu começo a ter uma militância política, começo a me relacionar com os movimentos sociais do campo, com a esquerda, enfim. Mas, sobretudo, aí numa referência com o MST, né, que Uhum. era um debate muito presente no curso da agronomia, um debate entre agroecologia e agronegócio como projetos de sociedade, né, e que o curso de agronomia me marcou muito profundamente no pensamento social, numa crítica à realidade, enfim, e que afeta, sobretudo, os trabalhos que eu vou fazer. Isso é o pano de fundo, talvez, ou as origens do que eu vou me tornar artista, né? E aí entro na arte, pela poesia, pelas artes visuais, vou migrando para as artes visuais,
pelo que eu vou chamando de poema, objetos e intervenções, que são os textos não são mais possíveis de serem apenas textos, vão ganhando visualidade, enfim, intervenção urbana. E conheço a performance, chego a fazer artes visuais, a licenciatura por um tempo, entro, mas abandono, né? Mas fiz aí, sei lá, por uns 3, 4 semestres, quando eu estava terminando a agronomia, e conheço a performance e começo a me interessar pela performance porque ela dialoga mais diretamente com minha experiência de vida, sobretudo essa perspectiva militante, de o corpo presente, de o corpo como plataforma de reivindicação. Para mim fazia sentido a performance também nesse lugar do meu corpo de artista, presente no que eu queria discutir, no que eu queria problematizar, né? Então, isso e a performance toma uma dimensão para mim que outras linguagens que eu sigo trabalhando não conseguem tomar, né? Enfim, aí eu acho que basicamente isso, assim, aí eu vou fazendo as coisas, mas vou tendo as primeiras experiências, né? Participo do Imaginários lá em 2017, 18, nunca lembro a data exata. Mas acho que é 18, né, na É real. 18. Com o Desordem e Reprogresso, e vou desenvolvendo, vou começando a pensar outros trabalhos e começo a pensar também esse lugar de que só ser artista, para mim, é massa, mas falta alguma coisa. E começa a trabalhar com produção, né? Então, começa a produzir outros artistas, começa a produzir os trabalhos de minha companheira, de amigos, e começa a produzir o Sindicato da Performance nesse lugar também de fomentar a performance, né? Mas é isso, acho que hoje eu me identifico nesse lugar como trabalhador da cultura, porque eu tenho essa frente mais do artista, das coisas que eu quero propor poeticamente, mas também nesse lugar do interesse das produções do festival, do sindicato, né, de livros gerais que a gente produz de artistas aqui da região, enfim, produzir arte como um todo, né? Sim. É isso. Tu já entrou de alguma forma aí na segunda pergunta, que é essa, como surgiu a ideia do festival, né? Você falou rapidamente já do sindicato, que é o festival o qual você está à frente da realização, né, em colaboração com outras pessoas, mas como é que surgiu a ideia de montar esse festival, né? Você está falando da região do Cariri, mais especificamente do Crato, como você falou, né, que é o sul do Ceará. Uhum. Como é que surgiu essa ideia de pôr em prática um festival, né? Então, para mim está muito atrelado a essa necessidade que eu sempre tive de estar organizando coisa, de estar promovendo ações que contribuíssem para uma reflexão e para um desenvolvimento do que eu queria e do que eu acredito, né? Sociedade, falando de vida, né? E como eu comecei a trabalhar com a arte, isso toma uma dimensão para mim de como é que eu posso promover arte no local onde eu estou, né? Uhum. E a linguagem que eu mais me identifico, dentre outras, é a linguagem da performance, né? Muito por isso que eu já falei anteriormente, né? Do começo, a potencialidade que para mim tem de diálogo com a sociedade, né? E aí participei do Imaginários lá em 2018, né? Vivi um pouco a primeira edição do Imaginários, vocês aprendendo a fazer, realizando ali a primeira edição do festival. E, enfim, e comecei a acompanhar, comecei a entrar mais nesse universo da performance, e vi que era possível fazer, assim, sabe? Mesmo com pouco recurso, mesmo com a equipe pequena, mesmo com, enfim, com estrutura às vezes não ideal, mas era possível fazer acontecer um festival, fazer possível promover algo que fomentasse a arte, no caso a performance especificamente, né? A partir do nosso território, né? Isso foi um primeiro contato ali no Imaginários de 2018, né? Só que ainda muito, pô, que massa, é possível, olha os meninos fazendo isso em Fortaleza, com todas as limitações que a sociedade impõe, estão lá fazendo o festival acontecer. Aí avançou, a gente, né, vocês começaram a promover um outro debate que a gente começou a se juntar para refletir a construção do fórum de performance, né? Que é um pouco
concomitante, mas um pouco depois dessa primeira edição do Imaginários, né? A gente começa a discutir essa história do fórum, começa a debater essa questão da articulação para disputar mais espaço e mais estrutura para a linguagem. E aí, nesse aspecto, eu digo, pô, acho que agora é a hora, assim, acho que a gente está tendo um movimento, né, de fomentar e de disputar espaço e recurso para fazer a performance acontecer no Ceará. E aí, lá em 2021, eu faço a primeira edição, vocês já estavam, acho que na terceira. 2020 na Talvez. terceira, é. Vocês estavam na terceira, eu decidi fazer a primeira edição do sindicato, né? E aí, muito como a gente estava construindo o espaço na política pública do Ceará de cultura para performances, não, então vamos fazer uma primeira edição. Minha estratégia foi, vamos fazer uma primeira edição pequena, mais independente, tentando ver parceiros locais, para que comece a se fazer um currículo e ter uma retaguarda para que não, quando tiver o edital específico da performance, a gente tenha mais condições de disputar esse espaço, né? Então, né, aí partindo da experiência do Imaginários, de participar como artista, de conhecer vocês, trocar essa ideia com vocês, e da experiência do fórum de performance, é que eu crio as condições e a coragem para fazer a primeira edição do sindicato em 2021, né? E também por causa dessa experiência já como produtor, né, de já conhecer alguns parceiros locais e ter a possibilidade, então, conseguir cavar um apoio ali do BNB, que pagou uns cachês, um apoio da prefeitura, enfim, pequenos, muito pequenos, mas que deram as condições para a gente fazer essa primeira experiência, né? Assim, acho que foi isso. Sim, é engraçado tu falando, que eu lembro de a gente estar nessa reunião do fórum, e eu acho que foi a Aires que falou assim, aqui tá parecendo um sindicato, aí tu falou assim, um sindicato da performance, tu lembra disso? E aí tu falou assim, eu sou péssimo. Eu lembro muito que a Aires falou, isso aqui tá parecendo um sindicato, aí o sindicato da performance. Aí falou, nossa, esse nome é muito bom, acho que eu vou usar ele para alguma coisa. Pois tá aí, surgiu aí. Lembro do dia que o nome apareceu, assim, porque foi muito engraçado. Nesse percurso aí, se tu pudesse relatar um pouco essa história do festival, né? Você falou assim, um pouco desse início, como que lhe deu, como que se deu, mas vocês também já têm aí algumas edições, né? E a gente sabe que cada edição eu brinco muito dizendo que festival independente é uma fênix, né? Todo ano ele morre e tem que nascer de novo. Mas, assim, vocês já tiveram edições de diversos tamanhos, com várias propostas, mas, assim, o que é um pouco a história desse festival, né? Assim, se você puder relatar um pouco edição por edição, destacando também essa participação de artistas locais, da região Nordeste, da região Norte, que também vocês fazem esse exercício, né? Tá. Acho que, assim, primeiro sempre também inspirado um pouco na experiência do Imaginários, mas pensando um pouco na nossa realidade, né, assim, sempre foi um desejo para mim fomentar esse eixo norte e nordeste, né? Isso já estava dado. Então, isso era uma dimensão curatorial e conceitual da concepção do sindicato que estava dado, fomentar artistas do eixo norte e nordeste, tentando ser o mais diverso e plural possível, né? Sempre. Aí na primeira edição, como eu já falei brevemente, né, foi isso, consegui aí que o BNB desse 3 cachês de performance, cachês pequenos, são os mesmos ainda de 2021 para cá, inclusive, os mesmos valores, mas como é que a gente fez? A gente conseguiu esse apoio do BNB, o BNB pagou esses 3 cachês, eu fiz uma das performances, porque o cachê que seria da minha performance ia se reverter em outras coisas do festival, né, de demanda de produção. As outras 2 performances, uma foi de Bárbara Matias, Bárbara Matias Cariri, que é uma artista indígena daqui do Cariri cearense. Ela é de outra cidade, mas ela vive em Crato atualmente, né? Que ela fez o espetáculo, lá vai, a performance Ané das Pedras, que inclusive tá esse ano no palco giratório. Veio para cá, para Belém. Olha que chique. Já apresentou ou vai apresentar? Eu acho que já apresentou. Pois é, ela tá circulando esse ano pelo palco giratório, que foi uma vitória, assim, para ela, né? Ela até me mandou mensagem e tal.
E a outra performance foi de Suzana Carneiro, que foi para acabar com o ciclo de mula, que é uma performance que era uma ideia que ela tinha, e ela decidiu fazer, enfim, fazer a primeira aparição dessa performance no sindicato lá em 2021. Fizemos as 3 performances presenciais eram essas, né? Pedagogia do Artista Operário, que era a minha, que já tinha, inclusive, apresentado um vídeo no Imaginários, na edição que foi virtual, Ana das Pedras, de Bárbara, e para acabar com o ciclo de mula, de Suzana. Além das 3 performances presenciais, a gente fez a mostra de vídeo. Então, tinha um vídeo de Vita da Silva, tinha um vídeo de Gisele Lua, quem mais, gente? Tinha um vídeo de Inácio, Francisco Inácio, que é um artista da Paraíba. Vita e Gisele são cearenses, né? Inácio da Paraíba, Índia cearense, e são esses 4 vídeos? Tô na dúvida agora, mas acho que são esses 4 vídeos, assim, que a gente apresentou, e a gente sempre fazia um pouco semelhante como é o Imaginários. A ideia era de ser de rua também, né? Então as performances todas foram em espaços de rua, espaços abertos, Prata e Juazeiro, já na primeira edição, né, em parceria com pontos de cultura. Então, na Quebrada Cultural, em Juazeiro do Norte, a gente teve mostra de vídeo, teve place bets também do coletivo Cínicas, né, que é vinculado ali à Quebrada Cultural. Então, teve vídeos e performances na Quebrada Cultural, teve vídeo e performances ali no Território Criativo do Gesso, em parceria com o coletivo Camaradas, e teve vídeos na Kazuka, que é um bar, mas é um ponto de cultura também, que fomenta várias ações na região. Isso foi 2021. Estado de greve, arte não é paliativo, era o tema da edição, né? 2022, que já foi uma edição que a gente já teve o apoio a gente já tinha, né, já tinha o edital do Ceará das Artes, com a linguagem performance, e a categoria festival, e a gente aprovou o festival. Todavia, os recursos, as temporalidades, aquela coisa, não saiu como previsto, no prazo previsto e tal, né? Então, foi uma edição que foi também uma edição curta, né? Que foi justamente a edição que a gente teve a parceria com Imaginários para trazer a Violeta, se não me falha a memória, né? 2022. Agora nem eu lembro. Não foi 23, não, a Violeta? Deixa eu olhar aqui foi, rapidinho. Foi 23, que 24, ano passado, a gente trouxe a Galindo. Eu acho que é 23. Eu acho que eu estou misturando. É eu tenho problemas com temporalidades, mas deixa eu só olhar aqui rapidinho, que aí... Não, mas foi isso mesmo, Edu. Foi? A Violeta foi 22? Foi. Então foi. Eu estava na dúvida, mas foi isso mesmo. 2022 foi a edição que o tema era conflitos entre o real, simbólico e imaginário. Nosso, né? Aqui, enfim, discutindo um pouco essa relação entre arte, psicanálise e tentando pensar a arte para além do óbvio, enfim. Tinha a ideia, era essa edição que ia ser a edição que ia ser com o edital, né? Então teria um recurso, uma estrutura maior, findou que o edital atrasa, não sei o quê. A gente optou por não usar, a gente não ia ter condições de executar bem em 2022 o recurso, então deixamos para executar na edição de 2023, que dava mais condições da gente planejar e executar com tranquilidade. Em 2022 fizemos uma parceria com vocês, do Imaginários, e conseguimos, com o apoio do Mirante, trazer a Violeta Luna, que é do México, né? Enfim, aí tu sabe, né? Não precisa me falar. Trouxemos a Violeta para fazer uma residência. Ela, pelo mesmo cachê, fez a residência em Fortaleza e fez a residência no Crato, nessa parceria com o Mirante, né? Enfim. E também com a gente entrando com recursos para dar de conta de trazer ela, hospedagem, alimentação e tal, passagem. Aí nessa edição, a gente foi uma edição menor do que a primeira, no sentido de que assim, não conseguimos ter as performances presenciais,
por causa do lance da falta de recurso, ficou tudo muito atropelado, não conseguimos parcerias locais a tempo, né? Então, tivemos a residência, foi a primeira que a gente teve uma formação, tivemos a residência com a Violeta de 4 dias, se não me falha a memória, e, enfim. A própria residência também gerou uns experimentos públicos, então isso foi meio a parte também das performances urbanas, em certa medida, por mais que não fossem performances de fato, né? E tivemos uma amostra de vídeo, assim, e aí uma amostra de vídeo totalmente colaborativa, que os artistas cederam seus trabalhos, né, para participar, porque a gente não tinha condições de dar cachê, né? Então a gente teve Corpo Quilombo, de Suzana Carneiro, de novo, Dança para um Futuro Cego, de Maria Macedo, são artistas cearenses, né? Aí teve Carta ao Espectador Pandêmico, que foi uma vídeo performance de um coletivo de ocupações artísticas da cidade, que é aqui do Crato, vinculado à URCA. Aí teve o trabalho de vocês, Lavar a Bandeira, eu nunca sei, não lembro direito o nome. Lavando a bandeira É com sal grosso. Lavando a Bandeira com Sal Grosso. E teve uma outra vídeo performance minha que eu coloquei no Bojo para a gente ter 5 vídeos, né? Essa foi a segunda edição, 2022. Toda edição também a gente convida um artista para colaborar na criação da identidade e tal, né? Então, na primeira edição, Fluxo Marginal, na segunda edição, Bordadinha, na terceira edição, que foi a edição que a gente conseguiu executar com o dinheiro do festival, do edital, melhor dizendo, que é o que a gente vai ter o tema a função social da arte. A gente tem a edição com uma maior e melhor condição, né? Então a gente teve, sei lá, 11 apresentações, 10 de artistas que foram selecionados ou convidados para se apresentarem, de vários estados do Nordeste e um artista do Norte, né? Que foi aquela. A gente teve uma residência com Tieta Macau, que também fez uma performance própria, apresentou uma performance própria, né? Tivemos uma oficina de curadoria em vídeo performance, não foi essa não? Acho que foi, né? Foi. Que com você lá na UFCA, tentamos fazer um pouco um ensaio de uma feira de livro, que não rolou muito, mas era um pouco a ideia de tentar criar um espaço de fomento a produções literárias em performance, sobretudo, e também a mostra de vídeo performance, com artistas de vários cantos. Essa todo mundo com cachê, com bons cachês, a gente faz um esforço de pagar um cachê mínimo ideal, né, assim, porque também o cachê vai pagar estrutura de produção das pessoas, Sim. de performance, passagem e tal, enfim, o que mais que eu posso falar dessa edição? Isso é 2023, né? Isso 2023, a função A última social de, da arte, que a gente... a última de vocês foi a do ano passado. Foi do ano passado, 2024. É esse, né? Essa gente teve 7 dias, então tinha, sei lá, Tina Melo de Salvador, Keila Sankofa de Manaus, aí a gente tinha vocês de Fortaleza, Foi a que a Pedra participou também? aí tinha Pedra com um trabalho no Triassiva da Corpa, né? Enfim, foi a maior que a gente teve. A gente teve Eliana, que é uma artista pernambucana, mas que mora aqui no Cariri. Foram muitos trabalhos. Essa edição foram, como eu disse, né, 10 performances. E. Como é que fala? 10 performances e mais a performance de Tieta, que era vinculada ali a, a história dela da residência, né? A história dele da residência. E aí a gente teve, sei lá, o modo oceano, para citar, né? O modo oceano de Abiniel e Cura, de Ziel, Carapató, os dois indígenas, né? E Ziel, para o trabalho dele, convidou Bárbara para performar com ele. Aí teve trabalho de várias artistas negras e negros, artistas travestis e trans,
majoritariamente mulheres, mas artistas LGBTs. Foi a edição mais diversa e plural, e com uma diversidade, inclusive, de estética, poética, né, nas produções. Então, trabalhos mais conceituais, menos mais complexos no sentido do acesso visual, né, mais visuais do que diretos, assim, né, enfim, muito conceituais, trabalhos mais objetivos, mais artivistas, trabalhos meio cênicos, né, a gente teve também uma relação ali com grupos de teatro que estão num híbrido entre teatro e performance, entre dança e performance, enfim. Nessa edição, a Maria Macedo contribuiu na curadoria, foi essa? Foi essa edição que a Maria Macedo, bem lembrada, foi essa edição é isso, vai maior, a gente teve maior equipe, a gente tem uma equipe para tudo, né? Então a gente teve, além de eu que sempre faço a curadoria, a Maria veio fazer a curadoria comigo, Maria Macedo, e a gente conseguiu fazer a segunda edição do jornal também, né? O jornal O Corpo. Uhum. Vocês fazem no imaginário o livro, geralmente, né? Com relatos experiências, ensaios e tal. A gente tem feito um esforço em fazer os jornais, dialogando com essa estética do sindicato, né? Uhum. De fazer jornais com textos, geralmente 2, 3 textos aí mais ensaísticos, mais curtos, para o jornal, e também um pouco apresentando os artistas que participam de cada edição, né? Então, na primeira edição do sindicato, a gente teve um jornal, na segunda a gente não conseguiu ter, na terceira a gente teve, né, em 2023, o segundo jornal, os dois impressos, né, da primeira e da terceira edição. E na quarta edição a gente teve só que um jornal digital, né? A gente não rolou imprimir ele, assim, a gente optou por investir o recurso em outros lugares e não imprimiu. Uhum. E aí também tem toda a edição a amostra, né, Pedras, Noites e Poemas, que é a amostra de vídeo, que aí a gente teve também 5 vídeo performances de artistas diversos, enfim. Isso ainda em 2023, né? Isso ainda em 2023, então foi a edição mais gigante, assim, né? São 11 performances presenciais, são 5 vídeo performances, são uma fala com a mestra da cultura, que tem uma performatividade ali, que foi a mestra Zulene Galdino, Uhum. que essa tentativa também de dialogar com outras experiências. Teve uma quermesse nesse Uhum. processo, né, e que esse movimento drag do Cariri, Uhum. teve uma batalha de rima, né, do movimento hip hop, dialogando um pouco esse outro universo aí enfim, da performatividade, né? Uhum. Deixa eu ver aqui, peraí, o que mais? E aí, 5 vídeos também, com artistas diversos, né? Então a gente teve, sei lá, por exemplo, na mostra de vídeo, a Rena Costa, que é uma artista pernambucana, teve um vídeo da Juma Pariri, que é um coletivo, na real, né, com uma artista boliviana, indígena boliviana, e ela que é uma indígena brasileira. A gente teve, sei lá, um vídeo do Francesco Dávila, que é de Minas, sobre questões ambientais, que é um artista que já passou também, acho, pelo Imaginários, né? Enfim, 5 vídeos aí discutindo temas diversos também desse lugar da performance, né? Teve a oficina com vocês também, de novo, né? Teve a residência com, eu já falei, na real, Sim, da oficina com vocês, de curadoria em vídeo performance. Teve essa fala com a mestra Zulene Galdino. Aí, por exemplo, a Violeta, que tinha participado na edição anterior, fez um vídeo, um texto para o jornal dessa edição, né? Foi uma edição bem gigante, assim, né? Sim. Participações muito diversas. E aí a gente, isso eu posso falar depois, mas
tem uma outra dimensão do sindicato, que é um pouco essa tentativa de imersão, né? A gente sempre tenta que os artistas venham e fiquem. Uhum. Mas eu posso falar daqui a pouco, falar logo da quarta edição, né? Então, a quarta edição, que foi ano passado, né, 2024, foi a Conflitos no Corpo, que foi já, a gente entendeu também que aquela edição de 2023, ela foi massa, mas ela estava muito grande para o tipo de festival que a gente quer fazer, que tem essa dimensão da imersão, da troca e tal, né? Então, a gente decidiu já fazer uma edição um pouco menor, um pouco mais contida, para também ficar melhor da gente conseguir fluir as coisas, né? Sim. Então, isso porque também é mais fácil de você produzir, de organizar, por causa das estruturas também, né? Sim. Para fazer um festival, quanto maior, há uma necessidade maior de equipe, de grana e tal. Na quarta edição, que foi a Conflitos no Corpo, 2024, a gente teve 6 performances presenciais, 6 video performances. Teve a terceira edição do jornal, como eu já falei, né, que foi virtual. Teve uma formação, uma residência com a Maria Auip, que é uma das fundadoras do Imaginários Urbanos. É uma formação numa pegada feminista e tal. E teve a oficina com vocês de portfólio, né? E aí também na mostra de vídeo, nessa edição, por exemplo, a gente não conseguiu trazer ninguém nas duas últimas, né? A gente conseguiu trazer ninguém presencial que fosse de fora do Brasil, mas conseguiu trazer nas mostras de vídeos essa internacionalização do festival, que é um desejo também, né? Sim. Então, a gente conseguiu trazer aí artistas da Bolívia e de Honduras, já numa pegada também de um diálogo que a gente tem feito, né, Edu, com festivais de outros países da América Latina, que é uma outra realidade, eles fazem de uma forma muito mais raiz, muito mais anárquica, assim, mais sem grana, mais nas parcerias mesmo, colaboração, que lembra um pouco a estrutura dos festivais de arte urbana do Brasil, né? Que é meio sem cachê, que é meio consegue as hospedagens, a alimentação para a galera e a galera vai, enfim. Sim. Mas aí temos que se aproximar desses festivais, conseguimos trazer vídeo, no caso de Honduras e da Bolívia, via essas articulações com esses festivais, né? Especificamente com Kylie, Bienal de Performance da Bolívia, e com Forma e Substância, que é da América Central, que o produtor principal está ali na Guatemala, mas é um festival que organiza ali a América Central e tal. Tanto na edição de 2023 como na de 2024, a gente já conseguiu ampliar o número de cidades, né? No caso, a gente as duas primeiras foi Crato e Juazeiro, e as duas últimas edições, né, 2023 e 2024, a gente já conseguiu fazer Barbalha também, né? Desenvolver algumas em Barbalha. São as 3 principais cidades do Cariri cearense, aqui as 3 maiores, estão conurbadas, estão juntas, né, enfim. A gente conseguiu ampliar um pouco também a participação do festival. Sim. Aí o que eu tinha falado, né, assim, para completar isso das edições, a gente tem feito alguns esforços e alguns desejos, né? Isso da internacionalização que eu falei agora é um esforço que a gente tem feito de trazer para performance presencial artistas de outros países, mas sabendo que é sempre muito complexo, né? Até por causa da realidade dólar, que complexifica um pouco mais, né? Porque essas pessoas geralmente recebem em dólar, mesmo na América Latina, onde for, e deslocamento aéreo é sempre muito complexo também, porque o hub aéreo da América Latina e do Brasil, sobretudo, é muito ruim, né? Às vezes são viagens que poderiam ser feitas em 2 horas, que tem que ser feitas em 30, né? Sim. Mas temos feito um esforço de internacionalizar, que pelo menos pelos vídeos tem funcionado, né? E o outro é essa dimensão da imersão, assim. A gente sempre que convida um artista, ou quando tem uma seleção e o artista vai ler o formulário, lá está dizendo que a gente quer que as pessoas venham para ficar, se for uma semana, ficar a semana inteira. Porque a ideia é que ela não venha só apresentar seu trabalho e vá embora, mas que ela venha, possa ver o trabalho dos outros, possa conhecer um pouco mais do Cariri, possa trocar ideia com os outros artistas, criar um espaço um festival meio residência, como disse a Keila Sankofa, né, na edição que ela participou.
que é um festival, é de apresentação, é sobretudo de fruição para o público, mas ele é como se fosse uma residência meio de troca de experiência para os artistas que estão participando, né? Sim. Então é um pouco isso. As edições é um pouco isso, assim. Tu falou uma coisa. A gente não sabe. Tu falou uma coisa que, se tu puder repetir, que vocês trabalham só os nomes, que vocês também têm essa estratégia de ter um eixo curatorial, um eixo guia para cada um, assim. Tu pode só falar só o nome de ano para ano, qual foi, tipo, 2021, 22, 23, 24, quais foram cronologicamente esses debates? As edições? Só o subtítulo, digamos assim. O tema, né? O tema. 2021 foi Estado de Greve, Arte Não é Paliativa. 2022, Conflitos entre o Real, o Simbólico e o Imaginário. 2023, A Função Social da Arte. E 2024, Conflitos no Corpo. Sim. Tem uma pergunta que eu acho que de alguma forma tu também já vem falando sobre ela, e talvez um ponto que para mim tem sido de reflexão. Você acredita que o festival e esse movimento, né, que vem sendo construído aí, que vocês vêm construindo, ele contribui de alguma forma para outras histórias ou historiografias da performance, pensando no Brasil? Contribui, assim, a gente a gente tem trabalhado o que eu chamo de eixos estruturantes do festival, né? Então a gente tem a fruição, que seria principalmente aí as video performances e as performances presenciais. A gente tem a dimensão da formação, né? Que aí as residências, oficinas, as assembleias de greve, que são momentos mais transversais, de diálogos com outras linguagens, ou de diálogos com sujeitos que não se entendem necessariamente na performance, mas tem uma performatividade e tal, como a história da Zulene, que eu falei, né, da mestra Zulene. Tem um eixo que a gente tem, esse é um eixo difícil de trabalhar, mas que é um eixo que a gente tem tentado trabalhar mais, que é o eixo da memória, ou arquivo, né? Então, isso já é inspirado um pouco, eu não sei se eu falei isso, mas o mundo é inspirado um pouco né, vocês sempre falaram da ideia de produzir memória, de produzir teoria a partir da realidade onde produz e tal. Então, só que é isso, vocês produzem o livro e a gente decidiu produzir o jornal e tal, que dialogava mais, tinha uma dimensão da distribuição, da ação de distribuição do jornal também. Então, assim, o jornal funciona um pouco como isso. Tem uma outra lógica, porque são textos mais curtos, uma linguagem mais simplificada e tal, mas produz uma memória e produz um arquivo sobre isso, e querendo ou não, narrativas sobre, que você está chamando pessoas de contextos distintos para produzir reflexão sobre o que é performance, sobre o que elas veem como performance, a relação do corpo dentro dessa arte, enfim. Então, sei lá, por exemplo, na primeira edição, a gente tem um texto teu, tem um texto do Tiago Manguibicha, que é um sociólogo que trabalha com a arte mais anárquica e tal, que, por exemplo, na edição que teve uma performance dele, era ele mais 2 artistas, que era um experimento sonoro que envolvia projeção, transmissão ao vivo, enfim. Então, tem essa figura. E o Iliana, na primeira edição tinha esses 3 textos, assim. O Iliana Silva, né, que é um artista da performance também e tal. Acho que estava na última edição do Imaginários colaborando, né? Então você tinha essas pessoas com essas corporeidades, dessas geografias, com essas formações, produzindo ensaios, mesmo que curtos, mas produzindo ensaios sobre a performance, né? Então você teve um texto da Violeta, teve um texto da Marie, enfim, tem os textos que eu produzo para o jornal também, né? Então tem essa dimensão aí, desse jornal funcionando um pouco como esse vetor de produção de outras historiografias, porque gera memória, gera narrativa. E vocês também fazem esse mapeamento dos trabalhos que passaram na edição, né, no jornal, então há ali um arquivo desses nomes, né, mesmo que não há um detalhamento de cada ação, mas há um arquivo ali desses nomes, das ações. Tem algumas edições do jornal que até assim uma espécie de
sinopse dos trabalhos está lá também, tem uma imagem. Então você tem o nome do artista ou do coletivo, você tem um pouco a cidade ou o estado, o país, enfim. E a própria rede social, né? O próprio Instagram, enquanto não derrubarem, né? Sim. Que trabalho das Big Tech, né? Mas o próprio Instagram também funciona um pouco como esse arquivo, né? E essa produção de historiografia de um outro jeito de fazer performance, pensar performance, né? Sim. Acho que Não, isso um pouco isso, assim. é muito interessante que você traz, assim, eu acho muito interessante esse recurso do jornal que vocês fazem, até porque a tiragem consegue ser maior, né, do que a gente em livro. Sim, que é mais barato, né? É mais barato. E ter essa dimensão de circulação, né? Eu acho muito interessante quando vocês conseguem fazer a versão impressa. Claro que a versão online também é interessante, mas eu ainda não sei se é pela idade, né? Você falou que tinha 33, eu vou fazer 35. Às vezes eu acho que o impresso ele tem um convite distinto, né? O online parece que ele está disponível sempre, que nunca ele é acessado. E já o impresso ele tem essa força. Óbvio que a gente entende que envolve recurso e tudo, e também envolve estratégia diferente, que online também pode chegar em cantos que o impresso não chega, né? Sim. Mas eu acho muito interessante porque essa coisa da rede social, o Nau também comentou, eu acho, e é uma coisa que eu fiquei pensando, que você trouxe, que eu acho que realmente faz, e essa publicação independente, né? Como esses recursos de produções de outras historiografias. Achei isso bem, bem potente. Antes de eu ir para a última... Só antes de eu ir para a próxima, tem também, assim, nessa dimensão, nesse desejo de produzir narrativa e memória, a gente está produzindo um doc que pega as 3 primeiras edições, né? Então, que é o Sindicato da Performance, primeiro triênio de luta, que a gente tem chamado, né? Está em processo aí de edição, se não houver nenhum problema. Esse ano sai, esse semestre sai ainda, né? Então, a gente também tem pensado como uma estratégia que talvez pode subverter também essa questão do acesso e do custo das coisas, né? Assim, não tem funcionado, mas assim, vamos fazer esse doc dos 3 primeiros anos, mas um desejo é criar também aí docs de cada edição, mini docs de cada edição, né? Então, você tem uma pessoa ali contratada, um videomaker, né, que pegue trechos de fala, de ações, enfim. É um pouco o desejo, né? Nessa estratégia da produção de arquivo, de memória, de narrativa, né? Mas aí é uma outra ação que a gente já tem feito, mas que ainda não está bem como a gente planeja, né? Sim. Não, isso é muito... também esse recurso, né? Esses 3 recursos, eles dialogam e constroem aí uma memória, uma produção de memória que não precisa passar pelo crivo dos gestores de produção de memória, né? Quando a gente faz um jornal próprio, você não precisa esperar que o jornal oficial divulgue o festival, que a gente sabe que é mais difícil, né? Ou até pensar que chegue em mídias maiores como o Jornal Nacional, né? Não o Jornal Nacional, mas o Jornal no Brasil. Quando a gente faz também uma publicação de livro independente, a gente está pensando aí como furar essa teia, né, essa rede das grandes publicações que sempre saem do eixo Rio-São Paulo, né? Se a gente olhar onde as grandes editoras estão ali, se você fizer um leve levantamento de quem são os autores que publicaram historicamente dessas editoras, também são dali. E o DOC também, né? Essa disponibilidade de produzir uma narrativa e um material visual que sirva como um material de memória daquelas pessoas, daquela produção. Porque assim como o Now, a gente está falando aí, eu acho que todos nós 3 aí dialogamos de uma década de relação com a performance, né? Passou rápido, mas passou. Então, assim, a gente está falando aí de uma década. Você traz 2015, o Now trouxe ali 2015, 2016, o Imaginários, ele surge em 2018, mas ele é fruto de um pensamento que vinha ali lá de 2015, que também tem edital. Então, assim, a gente está falando aí de pelo menos uma década de pensamento, e que uma década ela já tem história, né? Ela já tem algo aí para ser pensado. Não que 1 ano, 2 anos não tenha, mas uma década até pensando em formulação de viradas de movimentos sociais, políticos que acontecem, né, tradicionalmente em certos períodos de tempo. E aí tem uma última pergunta que eu queria fazer,
que envolve pensar um pouco sobre como é que você vê, ou o que você vê de outros festivais, se você recorda, né? Você falou já do Imaginários, eu também já trouxe aqui também o Misura, né, que é realizado pelo NAU, mas eu não sei se você recorda ou não de outros festivais que tenham nessa região Norte-Nordeste, que possam até nem existir mais, ou que você ouviu falar, enfim, porque também é interessante a gente saber esses outros possíveis que já tivemos, ou que você acha que vale destacar aqui, se ele existe ainda. Eu, particularmente, só conheço essas 3 ações, né, assim, que chegaram até mim, por isso que eu coloco essa pergunta, mas também pensando em movimentos que possam ter ocorrido ou antes, ou que aconteceram, mas não seguiram, enfim. É uma pergunta a partir da sua visão, né? O único que eu tenho memória, assim, eu não lembro se era o mesmo nome do festival, assim, mas tinha, acho que era no Rio Grande do Norte até, o Body Art, Sim. que era meio uma brincadeira com o termo body, da body art, e era body art, enfim, tem um documentário no YouTube. Sim. Até, acho que é de uns 30 minutos. É o único que eu lembro, assim, mais fresco na minha memória, que é um dos primeiros materiais de performance que eu vi e revi várias vezes, assim, muitas pessoas do Nordeste passaram por esse material, né? E eu lembro, eu tenho anotado em cadernos da vida, informações, eventualmente, e alguém fala, tipo, lá não sei aonde tinha, ou teve, ou, né, teve uma edição, teve 2, eu anoto, de cabeça eu nunca lembro, porque são coisas que eu não tive muito contato. Sim. Mas eu sei que já rolaram algumas coisas que eu tenho anotado aí pelos cadernos da vida, né, que depois eu posso até dar uma sacada e te mandar pelo zap, assim. Mas a priori o único que eu lembro com mais consolidado, assim, né, que eu sei que existiu, que tinha um trabalho, que teve algumas edições, é o Body Art, assim. Sim. Eu também não quis influenciar, mas é o único que eu também lembro que já aconteceu há um tempo e que de alguma forma também serviu de referência para a gente, no caso, enquanto imaginários, pensar a existência de um festival a essa linguagem, né, ou para esse modo de criação. Mas é interessante também, a escassez também fala, né, sobre... Mas aí tem outra coisa que eu acho que é importante a gente pensar, que a gente pensa, na real, que eu sei que a gente já conversou sobre isso, sim, que são as contradições da vida, né? Sim. Então, a própria existência do edital, da linguagem performance no edital das artes, por exemplo, gera, agora você vai ver a gente estava falando recentemente, né? Você vai ver o resultado do edital atual, porque não existe mais a categoria festival, mudou o formato. Mas se você vê o edital do ano passado, que tem a categoria festival, você vê já um surgimento de vários nomes, inclusive confusões sobre o que é que a gente está falando sobre performance, de supostos festivais, que já existem algumas edições, inclusive, tentando acessar aquele recurso, né? Então, isso é um debate que a gente costuma fazer no fórum, mas que eu acho que talvez tu possa pelo menos citar aí na pesquisa, né, assim, de que também o surgimento tem duas questões. O surgimento do recurso faz com que pessoas que tinham desejo, mas não tinham as condições de trabalhar com performance possam surgir novos festivais de fato. Sei lá, a Mostra POC não é uma mostra de performance, mas tinha performance muito presente. Sim. Poderia, caso quisesse, se transformar numa mostra de performance, dando um exemplo, né? De uma coisa aqui do Ceará que a gente conhece. Mas o surgimento do recurso, do edital, ele gera com que coisas que não são queiram se vender como. Sim. Assim como a performance, durante muito tempo, teve que tentar edital de artes visuais, de teatro, para tentar existir, às vezes outras linguagens tentam usar o recurso da gente já tão escasso. Isso é uma coisa, né? E outra é assim, me parece, eu estava conversando isso com a Maria, a última vez que eu encontrei ela presencial em São Paulo, que me parece que existe um deslocamento do eixo da performance no Brasil, assim. Sim. Então, você tem um esfriamento dos coletivos de performance no Sudeste, sobretudo ali em São Paulo, o próprio grupo ali vinculado à USP, né, como é o... Desvio Coletivo.
o desvio coletivo estagnou, só faz a mesma performance há décadas, não tem sei lá, você tem poucas novas experiências surgindo daquele grupo, existe mais experiências de artistas daquele grupo com novos trabalhos, mas do desvio coletivo basicamente parou nos cegos, né? Eles, pelo que eu vejo, não fazem novos trabalhos. De impacto você de tem, sei lá, circulação. e assim, você tem o Corpos Informáticos, que era ali em Brasília, que era um outro grande, que eu acho, agora com a morte da Bia Medeiros, não sei como é que vai ficar, assim, mas que já vinha também dando uma esfriada, uma diminuída na produção, migrando para uma coisa mais virtual até, por causa da pandemia, né? Enfim. A Mostra Verbo, que é uma das mais famosas que ainda acontece, migrando para fazer a sua edição em São Paulo, mas agora em Fortaleza, na Pinacoteca, e agora no chão, no Maranhão. Lá no Maranhão, assim. Então você tem um deslocamento, inclusive a força da performance, do fórum de performance, de uma disputa e de uma profusão de artistas do Nordeste, que eu acompanho mais, mas também no Norte, de promoção da performance, faz com que haja um deslocamento do centro de poder, não que o poder tenha saído de lá, mas assim, desses grandes grupos já que dominam o que é performance, que dominam narrativa, né, e tal, que tem o poder sobre o que é a performance, se deslocado para cá para tentar aproveitar um pouco essa onda de recurso, de artista, de produção que tem rolado no eixo norte-nordeste, assim. Então, acho que isso é um elemento interessante para a gente pensar também, né? Sim. Tem uma coisa aí que tu falou que eu concordo, que é esse deslocamento desse eixo, né? Uma confusão de produções, né? E uma pluralidade. Ao mesmo tempo, me veio aqui uma pergunta que, de alguma forma, eu também trouxe pro Now, mas eu queria também saber de você, assim, você acha que tem alguma, eu não quero falar de uma identidade, mas existe alguma especificidade ou algum tipo de poética que você identifica, ou de modo de criação e performance, que você percebe algum tipo de diferença quando esse trabalho é gestado nessas regiões, assim, há algo que você acha que há um investimento maior poético, um investimento maior de questões, quando você fala de performances produzidas nessa região do Norte-Nordeste? Você consegue ver ou encontra essa especificidade, digamos assim? Não tentando trabalhar um regionalismo da arte moderna de 22, né? Ali que queria encontrar uma fala específica do Brasil. Mas se esse ponto de partida te diz alguma coisa no que tange ou visual, ou modo de operação, ou questões desenvolvidas, se há ou também se não há, né? Se você encontra ou não. Eu penso que, assim, não há uma unidade visual. Assim. Para quem vê, para o público que olha, sei lá, se a gente pega um trabalho sei lá, da Keila, de Manaus, do Tieta, do Maranhão, de vocês em Fortaleza, do Valdírio, de Maria aqui no Cariri, e a gente coloca um do lado do outro, visualmente, o que se apresenta para o público é muito diverso, é muito plural, assim, existe uma riqueza e diversidade muito grande, que é o que a gente vem falando, assim. Sim. Você pega, sei lá, o trabalho mesmo se pega trabalhos indígenas, de artistas indígenas, você pega o trabalho de Bárbara, de Ziel, de Abiniel, de Juma, e coloca um de um lado do outro, existe uma diversidade de expressão e de imagem muito grande. Então, olhando nesse aspecto, a gente não consegue conformar uma identidade, uma unidade de análise, mas eu acho que tem uma coisa de fundo, que é no processo de produção, que faz com que gere força para esses trabalhos. Como é que eu posso me explicar sem tentando não ser naturalista, assim? Mas é porque o contexto sócio-histórico, geográfico, político, econômico desses territórios, eles afetam a nossa conformação biológica, inclusive, né? Então,
e aí conforma nosso jeito de pensar, conforme o que a gente acredita. Sim. Então, tem um ditado comum que a necessidade faz o ladrão, né? Sim. Então, por exemplo, você vai ver... eu acredito que esse contexto sócio-histórico, geográfico que a gente está inserido, ele nos fornece um a mais de criatividade, porque as condições elas sempre foram muito adversas. Então, sei lá, a universidade, se a gente olhar para a universidade, assim, o debate de performance na universidade chegou talvez nessa mesma década que a gente está pensando esses festivais, assim. Então, enquanto você tem uma experiência de acesso, de possibilidade de diálogo, enquanto você tem, sei lá, o Sesc São Paulo trazendo artistas de vários cantos do mundo, com vários jeitos de fazer a todo momento, não que nunca rolou isso no Nordeste, mas isso sempre foi muito mais difícil, assim. Sim. Você tinha pontualmente ali Salvador, com experiência da relação com alguns países africanos, vinculado a esses consulados franceses que banca e tal, mas você tem uma dificuldade de acesso, uma diversidade maior de acesso econômico às coisas, de acesso mesmo a livros, porque essas linguagens, a linguagem da performance, os estudos da performance demoraram mais a chegar aqui. Por mais que hoje a gente esteja num contexto que me parece o contrário, de aqui tem uma profusão maior, uma produção maior, inclusive própria de teoria, que me parece que deu uma decaída quando a gente olha para o Brasil. Você tem um deslocamento da produção de performance no Brasil hoje, de teoria de performance. Sim. O próprio, um dos grandes teóricos, para mim, brasileiro, que eu vou esquecer o nome dele agora, que é professor na Bahia hoje, que ele fez um artigo bem famoso dele, é uma outra historiografia da performance, uma coisa assim. Ai, meu Deus, como é o nome dele? Que é um velho branco, é o Lúcio Agra? O Lúcio Agra. Para mim é um dos grandes teóricos da performance do Brasil, assim. Independente de você concordar ou não com ele, ele é um dos grandes produtores de teoria em performance no Brasil, que dialogou com performance há muito tempo, né, e tal. Ele hoje, inclusive, está na Bahia. Sim. E que não está mais trabalhando com performance, com essa performance que a gente está tratando, assim, ele está muito mais vinculado à música, tá outras histórias. Ele era da PUC, não... São Paulo, né? Eu acho que ele era da PUC. Ele era da PUC. E não que ele não fale mais de performance, ele ainda fala, mas assim, há um deslocamento, inclusive, do eixo de produção da teoria da performance, me parece, para o Nordeste, assim. Sim. Então, mas o que eu acho de unidade, talvez que a gente pode falar, é essa diversidade que a gente tem, e talvez essa falta também de o que é performance fez com que a gente fizesse essa diversidade toda de performance. Porque não tinha ninguém dizendo, ó, isso que você está fazendo não é performance. Ou, sabe, a gente estava meio fazendo, experimentando, radicalizando uma ideia do que é performance, que sem ter esse background acadêmico, doutrinador, facilitou, talvez, eu acho que não cerceou nossa criatividade, né? Então, eu acho que talvez o que a gente poderia pensar, não de unidade, mas de um elemento comum aí, seria a diversidade sócio-histórica, geográfica e econômica, e inclusive acadêmica, que facilitou com que a nossa criatividade se aflorasse. Sim. Que você vai ver artistas fazendo coisas sem recurso nenhum, e coisas que envolvem uma elaboração, inclusive científica, de ter que desenvolver tecnologia para fazer uma ação, sei lá. Sim. Coisas muito complexas, né? Sim. Isso para mim é muito foda. A gente está indo para o final aqui da nossa conversa. As perguntas as quais eu tinha pré-estabelecido já foram feitas e também outras. Mas tem um ponto que eu acho que também é interessante quando você vai falando dessa chegada na universidade. E aí você disse que fez alguns semestres de artes visuais, né? Não sei se foi na URCA. Na URCA. Mas lá, quando você fez, você chegou a cursar a disciplina de performance. Por que eu estou perguntando isso? Porque eu também gosto de pensar sobre quando você fala, eu concordo que há essa chegada quase na última década, assim, dentro dos cursos de artes, que também é quase a chegada dos cursos de arte no Nordeste, né? Fora Salvador, que tem ali há muito tempo. Se a gente ampliar o Nordeste, isso acontece. Se a gente vem para o Norte também, por exemplo, aqui o PP de Artes da UFPA é o único programa que tem doutorado no Norte inteiro.
enquanto você vai ter ali no Sudeste, só no Rio você tem 4 programas facilmente, né? Acredito que pensando no Rio, Niterói, né? Assim, então, mas eu queria saber só um pouco de se você chegou a cursar essa disciplina de performance na universidade, como é que ela era ministrada, assim, e se de alguma forma existia uma historiografia ali muito ainda eurocentrada e sudeste centrada, e como é que tu vê agora qual o impacto dessas historiografias que a gente tem feito, desses experimentos que a gente tem feito, se eles, na sua visão, eles deveriam impactar nessas histórias da performance até mesmo dentro dos cursos de graduação. Então, a pergunta que começa no passado, um pouco como é que foi essa experiência, e o que você acha que deveria ter agora, neste momento histórico, já que a gente está falando aí de pelo menos, óbvio que a gente não marca o início disso, né? A gente fala dessa década que a gente... Mas existem outros experimentos ali que a gente pode ir no balbucio, né? Que mesmo que não seja diretamente vinculado à universidade, mas no curso de comunicação ali com o Wellington Júnior, e outras pessoas assim que vêm, né? Pessoas que, como a Silvia Moura, que está ali criando uma coisa que já é híbrida, e outros artigos. Mas há uma estruturação nessa década, né? Até mesmo para quem estiver vendo essa entrevista, tem essa questão de que o Ceará, até este momento, é o único estado que tem um edital próprio, né, há mais ou menos 4 anos, 3, 4 edital próprio para performance. Fortaleza agora também é um dos municípios que conseguiu esse assento no conselho, que já tem projetado editais próprios. Então, tem uma estruturação aí, ao mesmo tempo movediça, e ao mesmo tempo tentando dialogar com as políticas públicas, mas eu gostaria de saber exatamente sobre esse momento na universidade, que eu acho que é quando se estrutura nos cursos de artes, e como é que foi essa disciplina, se é que você cursou, e que impactos você acha que deveria ter de mudanças, se já tem, se você já vê que tem, mas se não, quais seriam esses impactos de mudança que poderiam ser feitos? Acho que esse primeiro, de fato, é foda isso. De fato, os últimos 10 anos é a grande chegada dos cursos de arte no Nordeste. Isso, de fato, é uma coisa que a gente não pode perder de vista, né? Assim, isso com Reúne e tal, com a expansão das federais, sobretudo, os IFs. Eu fiz, sei lá, 4 ou 5 semestres de artes visuais na URCA, e não tinha na sua grade, era uma grade, isso era 2017, eu entrei em 2016.2, só que atrasado por causa das greves, né? 2017. A grade do curso ainda era de 2006, uma coisa assim. Não, era a grade do início do curso, não tinha sido reformulada. Então, performance ela existia como optativa, porque eles conseguiam incluir optativas no decorrer do processo, mas não era uma coisa que estava na grade oficialmente, por exemplo, né? Foi uma disciplina que eu fiz com uma professora que chama Dani Quiroga, que é uma gaúcha. Quando ela fez faculdade no Rio Grande do Sul, nem existia artes visuais propriamente dito, era uma coisa meio educação artística, uma coisa assim ainda, né? Não é uma pessoa tão velha, ela não chegou nem nos 40 ainda, né? Ela é mais ou menos da nossa idade, da nossa geração, né? E ela fez um mestrado, no mestrado dela ela pesquisou a Cláudia Paim, que é uma grande performer do Rio Grande do Sul, que faleceu também não faz muito tempo, né? E aí ela deu essa disciplina de performance, que era uma disciplina mais prática, a gente fazia vários experimentos, sei lá, caminhada lenta, caminhada rápida, exercício de corpo, trabalho corporal e tal, discutia um pouco conceitos ali na sala de trabalho também, mas era uma disciplina mais prática, mais experimental, menos da discussão. A gente fazia discussão também, mas ela era mais da prática, né? Mas ainda muito... A experiência dela era ainda muito eurocentrada, assim. Então, o principal livro que a gente usava era o da Roseli Goldberg, do futurismo, performance do futurismo presente, que não cita a América Latina. A gente já problematizava isso, né? Não cita nenhum artista da América Latina. Mesmo que a gente tivesse o Flávio de Carvalho, antes do que ela reconhece, já fazendo o que é performance no Brasil. E outros grandes artistas. A gente tem artistas famosos que, inclusive, rodaram o mundo com seus trabalhos em performance, mas que não entram nessa narrativa da Roseli Goldberg, né? Mas a gente usava esse livro, mas ela também trazia, sei lá, ela trouxe o Lúcio Agra,
também, né, por exemplo. Então era muito eurocentrada ainda, mas numa perspectiva, vamos ler e vamos problematizar essa leitura. Ela traz referências importantes, mas como é que a gente problematiza, como é que a gente matiza essa leitura com, por exemplo, o texto do Lúcio Agra, com body art, com outras referências do Brasil, né? Então foi um pouco isso, assim. Aí eu me esqueci outra parte da pergunta, assim. Hoje, como é que tá hoje, né? Assim, essa relação... Se você acha que há essa relação de que esse movimento tem infectado ou repensado essa disciplina, ou esse fazer de fala sobre performance? Eu não sei, assim, se, por exemplo, se a disciplina já teve reformulação do plano político-pedagógico do curso, tanto do teatro como das artes visuais. Não sei se centrou. Não sei se, por exemplo, performance vira uma disciplina obrigatória, se segue a optativa, como é que tá. Eu, particularmente, me distanciei um pouco da universidade, né? Retornei, inclusive, a relação nessa tentativa de aproximar o festival da universidade e tal, nas residências, nas formações. Mas me parece que afetou pouco. A sensação que eu tenho é que a existência do sindicato nesses 4 anos, com muita gente que saiu daquela universidade, então Suzana estudou lá, Bárbara estudou lá, Índia estudou lá, sei lá, Charles, que fez a identidade visual de uma edição, estudou lá, Sulpicho, que produz comigo, estudou lá, Vander Alisson, que já participou, estudou lá. Então, assim, existe uma relação, é inegável, porque existe nas redes sociais, então as pessoas veem, acompanham, a gente sempre divulga, tenta divulgar para esse público da universidade, mas me parece que afetou pouco, assim, as pessoas, tudo bem que eu não tenho uma pretensão de público, né, no sentido que eu faço, as performances são para a rua e tal, não tem uma pretensão de público para as apresentações, mas você não vê as pessoas, no geral, indo e ver o que é que tá rolando, e assistir e tal, ver qual que é. Eu tenho uma sensação de que essa galera que está na universidade hoje é uma galera mais apática, que participa menos das coisas, assim, então eu já ministrei curso no Centro Cultural do Cariri, por exemplo, de performance, e você tem uma presença baixíssima de pessoas da universidade. Você tem a formação com Violeta Luna, você tinha gente que já foi da universidade, mas que não estava mais na universidade participando da residência com a Violeta Luna, mas você não tinha uma presença de estudantes, assim, nem professores e tal. A formação com Maria, a formação com vocês, todas as formações você tem uma baixa presença. A com vocês até tinha mais, eu acho, assim, aquela a da última edição agora, a formação de portfólio, acho que tinha uma presença maior de pessoas ainda estudantes, assim, né, tipo Matheus, mas no geral as pessoas participam um pouco, não sei porquê, não sei dizer porquê, mas eu sinto uma pouca relação. Às vezes a relação mais com outras áreas, pessoas de outros cursos, de outras unidades, né, que não são de arte diretamente, mas da arte, assim, eu acho bem baixa a presença, bem baixa a relação também, né? Sim. Não, é muito. Tem muitas coisas que a gente trouxe aqui que eu vou seguir pensando, né? Assim, agradeço, porque realmente eu acho que. A URCA, o curso é de que ano que você falou? Vocês lembram? Quando que começa? Eu acho que tem 15 anos agora, eu acho, né? Acho que é 2006, por aí. Essa virada aí, que é muito parecido com em Fortaleza também, no IF, né? Então, o IF era tecnólogo, que depois vai virar licenciatura, né? Sim, e tal. Sim. O do IF, eu acho que ele é um pouco anterior como tecnólogo, e o daqui surge um pouco depois já como licenciatura. O da licenciatura, eu sei que acho que ele começou em 2007. Foi a minha turma, é a segunda. Mas, assim, é interessante pensar nessa estrutura, né? Pensar nesse deslocamento de eixo. Então, tem muitas coisas aqui que é interessante da gente pensar, e também pensando um pouco sobre essa construção, de alguma forma, desses movimentos gerados em uma... Porque é um festival, são ações que, ao mesmo tempo que elas fazem a fruição,
fomentam, então é uma ação meio de uma ação ativa sobre o campo, né? Assim, ela vai gerar ações ativas sobre o campo. Então é também uma historiografia que se alimenta do que ela produz e que ela vai estimulando esses outros processos de pensamento, união, formação. Então é muito bom, assim, te agradeço por ceder essa entrevista. Eu acho que vai ser esse momento de diálogo entre vocês dois indiretamente pelo texto, né, do Nau e seu. Tem muitas coisas para a gente pensar e que eu espero que esses festivais assim consigam se desenrolar e que eu acredito que sim, que tem uma potência de formular outros caminhos para pensar sobre performance, né? Eu gostei muito de uma frase que você trouxe, que é exatamente esse contexto histórico e geográfico como uma possibilidade também de um elemento comum dessas produções. E que também, nesse lugar, faz com que a gente entenda que quando a gente fala assim, uma performance a partir do Norte e Nordeste, não é buscando, como eu falei, aquele regionalismo de 22, mas é entender que, sim, há condições diversas e adversas que constitui aí um outro modo de produção de performance e que, por consequência, outras narrativas para esse entendimento, até mesmo para a universidade, se a gente está falando de formação, mas também para as condições de formação não continuadas, né? Como é que a gente começa a falar sobre performance e dialogar a partir de outros eixos. Então, enfim, muitas coisas. Obrigado pela entrevista. Quando o material estiver pronto, também apresento, né, para você conhecer um pouco o que a gente conseguiu pensar a partir desses diálogos. É isso, muito obrigado. Chique, arrasou. É isso, um abraço e a gente segue conversando. Tchau, amigo. Qualquer coisa é só falar, tá? Tá bom, um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.